E hoje eu estou muito feliz com essa oportunidade de nós podermos falar sobre o Egito. E pense uma cultura impressionante, impressionante. Nós podemos dizer que não sabemos nada a respeito do Egito, ou sabemos muito pouco a respeito do Egito. Mas esse muito pouco que a gente sabe já nos impressiona de uma forma fantástica. É uma cultura que é espantosa. Aliás, ao longo da história, da nossa história, como seres humanos, nós já passamos por muitos períodos diferentes, muitos períodos que foram muito marcantes. E aí eu quero montar um cenário aqui com vocês, e eu quero que vocês tentem usar a imaginação para, dentro desse cenário que eu vou montar, vocês conseguirem imaginar mais ou menos em que época, em que local, em que época da história humana essa situação poderia ter ocorrido. Essa que eu vou narrar agora. Imaginem numa sala, está lá o pai e o filho mais velho, eles estão jogando um jogo de tabuleiro, estão entretidos jogando um jogo de tabuleiro, enquanto estão bebendo uma cerveja, estão tomando cerveja juntos. É um final de tarde, de domingo. Normalmente eles estariam num bar, em algum lugar da cidade, tomando essa cerveja deles, que era comum. Mas, como o pai tinha sofrido um acidente de trabalho, e por isso estava com a perna engessada, ele não podia sair de casa, e por isso estava com o filho jogando lá o seu jogo de tabuleiro. No quintal dessa casa, as crianças se divertiam jogando amarelinha e brincando com os cachorros de estimação da casa, correndo. Eles também brincavam com uns bonequinhos articulados que eles tinham, né? Mexiam aqueles bonequinhos que fazem articulação. Em um dos quartos dessa casa, a filha mais velha do casal, uma adolescente, estava conversando com as amigas. Elas conversavam, ela já estava mais velha, né? Conversava sobre métodos de... Aliás, elas conversavam sobre maquiagem, sobre novos cosméticos, novos hidratantes. E na conversa surgiu que uma delas estava desconfiada que estava grávida. E estavam falando sobre métodos de como evitar a gravidez. E uma delas estava falando sobre um método para fazer um teste, sobre teste de gravidez, para essa que estava achando que tinha engravidado. No quarto principal da casa, a mulher da casa, a dona da casa, ela era dona de uma padaria. E ela estava com uma dor de cabeça enorme, porque ela estava fazendo a contabilidade da padaria dela, e isso estava preocupando ela, mas não só isso. E ela, de fato, estava com dor de cabeça. E aí, essa dor de cabeça, ela pensou assim, vou tomar um remédio à base de ácido acetilsalicídico, né, o nosso famoso AS, porque ela estava muito preocupada não só com as contas da padaria, mas porque ela achava que o casamento dela não estava bem. E ela estava muito insatisfeita e estava pensando seriamente em separação, em pedir o divórcio, que era uma possibilidade nessa época, de uma mulher pedir o divórcio e se divorciar com a separação de bens. Bom, esse é o cenário. Aí agora eu quero que vocês me digam, localizem em que época que pode ter acontecido isso. Exatamente um cenário como esse. Em que ano, em que época da história da humanidade esse tipo de situação poderia ser comum? Século XX e século XXI, porque você falou de AS, você falou de teste, eu acho que é século XX e o XXI também. Pois é. Seria o mais comum. Só que isso eu estou falando, descrevendo um cenário do Egito de 4, 5 mil anos atrás. Esse era um cenário completamente possível de acontecer no Egito, onde já tinha todas essas coisas, 4, 5 mil anos atrás. Remédios à base de ácido acetilsalicílico, não chamava de AS, mas era a base do mesmo componente. Havia a possibilidade de uma mulher pedir divórcio se ela não estivesse feliz no casamento, e esse divórcio seria com separação de bens. Ela não seria prejudicada nisso. As crianças poderiam estar brincando exatamente como aquelas crianças que eu descrevi. Beber cerveja era uma coisa comum. Esta civilização que a gente conhece como Egito foi uma civilização fantástica, fantástica.
Sabe-se hoje que eles tinham, por exemplo, conhecimento da circulação do corpo humano. Durante 1000 anos, na nossa idade chamada Idade Média, a gente não sabia como é que os nossos fluidos circulavam no nosso corpo. Era um mistério para a gente. Mas os egípcios sabiam. Há 5, 6 mil anos atrás, os egípcios sabiam. Inclusive, eu não sei se vocês sabem que foram eles que começaram com o hábito de colocar a aliança de casamento no dedo anelar, chamado dedo anelar. E por que eles faziam isso? Porque esse dedo anelar, eles sabiam, muito antes do que a ciência atual, que daqui desse dedo anelar partia uma veia que ia direto para o coração. E aí eles simbolizavam a aliança como algo que estava ligando o coração de uma pessoa ao coração de outra pessoa. Isso vem dos egípcios. Eles tinham medicina disponível para todos, não só para os ricos, para todos. Era uma medicina avançada. Foram encontrados vestígios de restos de operários egípcios, operários, não era faraó, não eram grandes mandatários, operários egípcios que tinham feito cirurgias reparatórias, que tinham amputações e membros artificiais no corpo, cirurgias em crânio. Então foram encontrados dentro do crânio placas de metal que era para cobrir parte do crânio que tinham sido afetadas por algum baque, algum acidente. E foi reconstruído. Então eles tinham um sistema de medicina extremamente avançado. Eles foram os primeiros que faziam prontuários médicos. Então eles sabiam que cada um tinha, eles anotavam os sintomas de cada doença e tinham um arquivo disso para que todo mundo soubesse como tratar, todos os outros médicos soubessem como tratar uma determinada doença. Hoje a gente tem um canal que foi construído que liga o Oceano Atlântico ao Mediterrâneo. Foi uma obra gigantesca. Quem conhece a história do canal de Suez, que é esse canal que faz essa ligação, que encurta o mundo, porque do Oceano Atlântico a pessoa não precisa dar a volta, como os portugueses fizeram para ir para as Índias, dar a volta pela África, pode atravessar por esse canal e já está no Mediterrâneo e já entra na Ásia. Já tem contato com a Europa e com a Ásia. Esse canal de Suez foi feito no século XIX, no final do século XIX, com um custo de bilhões de dólares e com muito trabalho técnico e o sacrifício, no termo de vidas mesmo, de centenas de trabalhadores. Foi construído esse canal. Mas esse é o segundo canal de Suez, porque os egípcios, na época deles, haviam construído um canal, esse canal de Suez, que foi perdido durante os vários séculos, mas o primeiro foi feito pelos egípcios, ou seja, uma coisa que só no século XIX nós tivemos condição de fazer e a muito custo, os egípcios fizeram há 5, 6 mil anos atrás. Eles conheciam medidas que só foram descobertas pelo resto da humanidade muito tempo depois, essas medidas áureas, como o Φ, que é o 1,618, que é o número que mede a beleza, o Π, que é o 3,1416, um número que dá movimento para as coisas, que está ligado todos os arquitetos conhecem esse número e sabem quanto ele é importante. A matemática sabe quanto é importante. Lá no Egito, estudaram figuras como Pitágoras, Platão, muito provavelmente Jesus Cristo. Há indícios de que ele passou lá, entre os seus 14 e seus 30 anos, passou lá, aprendendo com os mistérios do Egito. Uma civilização impressionante. E tudo isso que eu estou falando para vocês do Egito, eu estou falando da decadência do Egito. Tudo que a gente conhece do Egito, todas essas grandiosidades que a gente fala, essa capacidade enorme, essa cultura muito ligada à religião, muito viva dentro da religião, tudo isso eu estou falando da decadência do Egito. Vocês estão imaginando isso? Quando os gregos, porque inclusive a palavra Egito não era o nome que eles davam. Quase tudo que a gente conhece do Egito,
Porque o Egito não é esse país que está lá. Não é esse país que a Marisete e a Lúcia vão visitar. Por isso que elas pediram para eu dar essa aula, porque elas vão estar visitando o Egito agora, né? Fazer o quê? Cada um com seus problemas. Mas o Egito não é esse país. Esse é o país árabe, o que tem hoje. O que tem lá que elas vão visitar são os restos dessa civilização que hoje está sendo dominada pelos árabes. Os egípcios não tinham nada a ver com os árabes. Era um outro povo, um povo que não existe mais. Uma cultura que não existe mais. Mas ainda nos impressiona e ainda nos surpreende. Todo dia, toda semana, todo mês são achados novas coisas do Egito, novos achados arqueológicos. Coisas que deixam a gente de boca aberta, sem entender como é que esse povo fez isso. E isso tudo a gente está falando da decadência desse povo. Tudo isso é da parte que já acabou. Então, o que a gente sabe do Egito, a gente sabe através dos gregos que foram visitar o Egito. E quando foram visitar o Egito, já foram visitar na decadência dele. O nome Egito não é um nome egípcio, porque eles não chamavam o Egito de Egito. Quem chamava o Egito de Egito eram os gregos, porque os gregos achavam que era uma terra de mistérios, e Egito, em grego, significa mistérios. Então, o que a gente conhece como Egito foi o que os gregos nos trouxeram, a cultura grega nos trouxe. Na verdade, dizem que os egípcios mesmos chamavam essa terra de Ken, ou Ken. E daí, inclusive, que veria o nome química, alquimia, porque era com que eles trabalhavam. E aí, para a gente pensar um pouco na grandiosidade desse povo, porque, como a gente sabe, não conhecemos muito dele. Por exemplo, quando a gente fala das pirâmides. Eu estava falando, eu esqueci que no slide tinha, eu estava falando. Eles tinham livros de medicina, boletins médicos, operações cerebrais, uso de anestésicos, médicos especialistas, odontologia com uso de brocas, drenagem de abscessos e próteses, anticoncepcionais e testes de gravidez com urina, navegação avançada, irrigação artificial, construções, eles que dividiram o ano em 365 dias, o dia em 24 horas, 12 horas por dia, 12 horas para a noite, tudo foi os egípcios. Parece que é nosso, né? Os egípcios já tinham isso há muito tempo. Quando eles fizeram as pirâmides, que aí a história oficial, porque existe duas vertentes. Existe a história oficial, que vai dizer que a pirâmide são pirâmides construídas por faraós lá das últimas gerações do Egito, o Kelpis principalmente, que é essa pirâmide maior. Mas, na verdade, contam o rol egípcio, a história egípcia, conta algo muito diferente. Vai dizer que essas pirâmides foram construídas por egípcios muito anteriores a esses que eu estou falando de 4 ou 5 mil anos atrás. Muito anteriores. E eram monumentos fantásticos, muito mais impressionantes do que eles são agora, que já são impressionantes. O que a gente conhece das pirâmides são a casca dela, são o resto dela. É a ruína das pirâmides. E já para nós é impressionante. Dizem que elas eram originalmente assim, revestidas de placas de mármore. Eram placas brilhantes, polidas, brancas, que refletiam fortemente a luz do sol, quase como um espelho. Em cima das pirâmides havia esta ponta de ouro maciço, que eles chamavam de piramidon, a ponta que está lá em cima. Vocês sabem por que o nome pirâmide é pirâmide? Pir também é um nome que foi dado pelos gregos. Os egípcios não chamavam pirâmide de pirâmide. Eles tinham outro nome. Os gregos eles chamavam de pirâmides, porque eles viam esses monumentos brilhando ao sol, com essa ponta de ouro, brilhando no sol que nascia, e para eles lembrava o fogo. E pirâmide vem de pira, é a mesma raiz de pira, fogo, pir. Então, a pirâmide é o elemento fogo, mas é um elemento fogo que está baseado na terra, porque ele é quadrado embaixo. E esse quadrado representa a terra. Ele está ligado na terra, mas da terra emana o fogo. E vocês sabem que o fogo, enquanto que a água, esse elemento água aqui, se você vira para cá ou para cá, a tendência é que a água sempre fique na horizontal,
a tendência do fogo é sempre ir para a vertical, é sempre subir, se elevar. Então, a pirâmide apontava para cima. Quem estava embaixo da pirâmide tinha que olhar para o piramidon e tinha que se elevar sua mente, elevar sua cabeça. Essa era a ideia da pirâmide. Também a gente poderia falar muitas coisas sobre a pirâmide. Vamos dizer que as pirâmides são túmulos. Você já deve ter ouvido falar disso. Mas os egípcios não consideravam ela como túmulos. Não era esse o objetivo para os egípcios. A gente não vai entrar nisso nessa aula, mas se você comparar o que tem dentro de uma pirâmide e como é dentro de um túmulo egípcio, de um faraó, por exemplo, você vai ver que o túmulo egípcio é completamente desenhado, cheio de símbolos, cheio de referências, contando a história daquele faraó. Tem tesouros ali dentro, tem muitas coisas, ou lugares onde eram guardados tesouros. As câmaras dentro das pirâmides são totalmente vazias, são totalmente simplórias, não tem nenhum desenho dentro das câmaras. O que mostra que eles não eram para ser túmulos, eles tinham um outro propósito. Um propósito muito mais impressionante. O nome da nossa aula hoje é Magia e Religião no Antigo Egito, que é um livro que o Jorge Ângelo Livraga, fundador da Nova Acrópole, escreveu. Excelente livro, recomendo quem puder ler esse livro. Mas eu estou falando de magia e de religião. O objetivo das pirâmides era um objetivo que estava ligado a isso, a magia e a religião egípcia. Que diferente do nosso tipo de religião, da forma como a gente encara a religião, porque a gente pensa a religião assim. Domingo eu vou na igreja rezar. Sábado eu vou para o meu templo para orar para Deus, para cantar uns cantos de louvores. A gente pensa em religião como um momento do tempo que a gente vai passar ali fazendo uma atividade religiosa. O egípcio não pensava assim. Ele entendia a religião como a vida. Tudo era religião. Ele acordava com espírito religioso, ele levantava com espírito religioso, ele ia fazer os trabalhos dele com espírito religioso, namorava com espírito religioso, tudo para eles era religião. A religião era a vida. Todos os momentos eram momentos de religião. E todos os momentos eram momentos de magia, porque através da religião eles podiam fazer magia. Mas o que era magia? As pirâmides têm a ver com isso. A magia de fazer evoluir o ser humano. As pirâmides eram lugares de iniciação. A gente vai falar um pouco mais sobre iniciação daqui a pouco. Mas as pirâmides eram lugares de iniciação para que seres humanos pudessem evoluir mais rapidamente, através de práticas, de processos que eles tinham lá. Essas pirâmides, como elas eram originalmente, pelo menos nessa ilustração a gente está tendo uma ideia de como é que eram as pirâmides, o local das pirâmides. Hoje, quando as meninas forem lá visitar, vão ver que é um local deserto. É bem diferente dessa ilustração. É um local completamente seco. O mar está relativamente longe das pirâmides. No entanto, conta a história que originalmente elas ficavam no delta do Nilo e eram banhadas pelo mar, eram cobertas de água. Depois é que secou, essa água se afastou, mas elas foram feitas cobertas de água e por baixo dessa água haviam túneis que faziam comunicação entre essas pirâmides, porque era para esse processo mágico de iniciação. E a esfinge, da qual a gente vai falar lá no final também, ela ficava com as suas patas sendo molhadas pelo mar, porque ela estava lá guardando as pirâmides e mostrando para o homem qual era o objetivo dessas pirâmides. E a gente vai falar isso lá no final também. Como monumento, essas obras eram coisas incríveis. Esse revestimento, até hoje está lá, inclusive, esse revestimento dessas pirâmides, não a parte de ouro, que certamente já levaram, há muito tempo levaram, mas esse revestimento dessas mármores até hoje está lá, nas cidades próximas, porque ao longo dos séculos, quando elas foram abandonadas e foram sendo saqueadas e foram sendo invadidas por povos diferentes, os povos, para construir as suas casas, retiravam essas mármores da pirâmide e utilizaram para fazer
casas, lugares ali. Então até hoje está por lá, esses mármores, mas não estão mais na pirâmide, por isso que elas estão descascadas hoje. Originalmente o local era desse jeito aí, ó. Eram canais de água, aí vocês estão tendo mais ou menos uma ideia de como era. Canais de água, a esfinge, as pirâmides ao fundo, bem diferente do que a gente conhece hoje. Quando vocês estiverem lá, vocês pensem, poxa, era assim, ó. E era um local de celebração da vida, de celebração da evolução do ser humano. Eram pedras. Cada pirâmide dessa era feita com, pelo menos a principal, a de Quéops, com 115 mil pedras, pesando cada uma em torno de 10 toneladas. Cada uma, 115 mil pedras, pesando 10 toneladas. Vocês fazem ideia do que é isso? Um carro pesa em torno de 1 tonelada. Um carro grande. 10 toneladas cada pedra. Sem guindaste. Como é que eles fizeram isso? É impressionante. Até hoje não se entende direito. Tem muitas teorias, vamos falar de ETs, vamos falar de ideias malucas aí. Tem várias teses para como foram construídas as pirâmides. Nenhuma delas se comprova. Porque até hoje não se entende como é que se fez isso. Na década de 60, os japoneses tentaram reproduzir a pirâmide de Quéops. Fazer um monumento no mesmo formato, no mesmo tamanho. Não conseguiram. Os japoneses não conseguiram, desistiram no meio do caminho. Porque as pirâmides não são só isso que a gente está vendo, ela tem coisas dentro. Não é só um conjunto de pedras amontoada fazendo uma montanha. Tem coisas dentro dela. Um outro detalhe sobre a pirâmide, principalmente a de Quéops, que é mais impressionante, é que a altura dela, a altura original da pirâmide, é de 146,7 metros. 146,7 metros. A distância entre o Sol e a Terra, ela tem uma distância máxima e uma distância mínima. A distância máxima entre o Sol e a Terra é 155.000,5 quilômetros. A distância mínima entre o Sol e a Terra é 146,7 quilômetros. A altura da pirâmide é 146,7 metros. Será coincidência? Ou será que eles sabiam disso também? Dessa distância exatamente entre o Sol e a Terra? A pirâmide, a sua altura com a sua base, tem inserida dentro dela o número π, que foi só concebido pela matemática mais moderna lá para o século II a.C. Mas já 4, 5 mil anos, pelo menos, ou muito mais, porque a história dos egípcios vai falar de centenas de milhares de anos, eles já tinham essa informação, já existia isso. O fato é que os egípcios eram um povo que construíam para a eternidade. Por quê? Porque eles sonhavam com a eternidade. Eles sonhavam com o eterno. E isso é uma coisa muito boa, muito bonita da gente falar dos egípcios. Eles sonhavam. Nós vivemos num mundo que às vezes falta para a gente sonhos. Eles sonhavam com a eternidade. Não se acha restos de casas dos egípcios. É muito difícil de achar, porque as casas deles não eram construídas para a eternidade, os seus templos eram. Porque eles sabiam que existia uma vida temporal, uma vida que era da nossa personalidade, que vai começar e que vai acabar, e existia uma vida atemporal. E eles pensavam, eu devo dedicar pouca energia para a minha vida temporal e muita para a minha vida atemporal. Eu devo deixar algo para a eternidade. O meu sonho. E o meu sonho não são coisas baixas, são coisas elevadas. E por isso eles construíam os seus templos, que davam sentido para as suas vidas, não só físicas, mas para as suas vidas internas, um sentido de eternidade. Hoje as pirâmides estão assim, desse jeito. Essas que a gente viu antes. Aqui ela com uma entrada, a entrada de uma das pirâmides, a pirâmide de Quéops, a principal.
E aqui, como ela é por dentro. Ela não é um monte de pedras. Ela tem uma estrutura, várias estruturas dentro. Tem corredores. Quando vocês forem lá, possivelmente vocês vão poder entrar nesses corredores. Esses corredores têm túneis. Não sei se vocês estão vendo aqui uns túneis que eles era de ventilação. Não era de ventilação. Era para quem estivesse lá esses túneis que eram desta largura aqui. É desta largura. Aqui, ó. Do meu dedo. É um negócio assim, bem pequeno. Apontavam diretamente para estrelas bem específicas em determinada época do ano. Havia um sentido para isso. E como é que eles construíram isso dentro desse monte de pedra com milhões e milhões de toneladas por cima? Dentro dessas estruturas, vocês estão vendo aí um lugar mais destacado que é chamado de Câmara do Rei. Esses nomes também foram os gregos que deram. Os gregos, Homero, que é um dos principais que vai contar sobre isso, eles chegaram lá numa época já tardia, como eu disse para vocês, na decadência do Egito. Então, muita coisa que eles ouviam falar não era exatamente a história que os egípcios contaram. Era o que alguém ia lá e contava. Lá era tipo quando a gente vai aqui em Olinda, não tem aqueles meninos que contam a história pra gente lá em Olinda, de quando eles repetem, né? Porque eles repetem aquilo como um abecedário. Eles repetiam histórias que eram ouvidas por outros, e aí eles chegaram à conclusão, não, essa aqui era a câmara principal, era do rei, aí embaixo tinha uma câmara menor, eles dizem que era da rainha. Não havia nenhuma prova disso, nenhuma evidência disso. Mas o fato é que tem essa câmara. Aliás, descobertas, vocês estão vendo aí ao redorzinho uma área branca pintada? Isso aqui foi descoberto agora, no século XXI, essa área. Você vê como até hoje o Egito fica surpreendendo a gente. É uma área que ninguém sabe ainda para que ela serve, nem tiveram acesso a ela, porque não tem uma entrada para essa área, mas através de mapeamento com raio-x, com equipamentos mais modernos, com sondas mais modernas, detectaram que há uma área oca, um espaço fechado dentro da pirâmide, que cabe um avião ali dentro. É tão grande que caberia um avião. E está lá, e ninguém sabe para que essa área. Mas tem a Câmara do Rei, a chamada Câmara do Rei, que só essa partezinha de cima aí, esse teto da Câmara do Rei, pesa 400 toneladas. 400 toneladas, só esse teto. E aí vamos entrar aqui na Câmara do Rei. Essa é a chamada Câmara do Rei. Vocês estão observando que não tem nenhuma pintura? A história vai dizer era para ser o túmulo do faraó. Mas cadê as pinturas? Cadê a história desse faraó? Não tem. Porque não era esse o objetivo. O objetivo dessa câmara era para fazer uma cerimônia, algumas cerimônias que ajudavam no processo de iniciação de algumas pessoas muito, muito especiais, para que elas acelerassem o seu processo de evolução. Depois a gente explica um pouco mais isso. Mas para vocês terem ideia do tamanho dessa câmara, olha ela com 2 seres humanos aqui dentro, como é que ela fica. Estão vendo? O tamanho que é isso? Isso está dentro daquela pirâmide de Quéops. Debaixo de toneladas, milhares de toneladas de pedra. Como é que foi construído isso? De que maneira foi construído isso? Que inteligência foi essa para fazer isso? Além Professor, do... Oi, diga. uma dúvida. Nas outras pirâmides também tem espaços, digamos, proporcionais e relevantes como esse? É uma cópia ou cada uma tem características individuais? Renato, cada uma tem características individuais. A gente normalmente está falando aqui da pirâmide de Quéops, que é a mais conhecida, mas cada pirâmide tinha uma função. Algumas, porque no Egito existem centenas de pirâmides, não só essas 3, algumas de fato foram usadas para enterros de faraós. Mas isso foi muito depois dessas 3 aí. E entre essas 3 principais, tinham elementos diferentes, porque elas eram para cerimônias diferentes, digamos assim, eram para rituais diferentes. Mas são diferentes, não são iguais não. Não é uma planta padrão, assim, vamos fazer um conjunto de minha pirâmide e minha vida, todas iguais. Não tinha
esse padrão de pirâmide, não. Além das pirâmides, porque senão a gente vai passar a noite aqui falando de pirâmide, outros monumentos fantásticos, a gente podia estar falando de vários outros, não pararia de falar. Existe um palácio feito para uma faraó. Você veja como era o Egito. Uma mulher poderia ser e foi rainha do Egito. Não estou falando de Cleópatra. Muito antes de Cleópatra, por causa de Nefertiti. Uma mulher foi faraó. E tem um palácio enorme lá. Um templo construído em homenagem a essa mulher, que foi líder do Egito. Esse aqui é o Colosso de Menon. Duas grandes estátuas que estão lá na região das pirâmides. Elas eram mais ou menos assim. Aqui já é a ruína delas. Elas eram mais ou menos desse jeito. E conta-se que elas foram construídas de tal forma, numa região que ventava muito, quando passava o vento pelos colossos de Menon, eles passavam o vento passava entre essas pedras que compunham as estátuas e faziam ela soar uma melodia. Olha só, eu estou falando de duas estátuas de muitas toneladas de pedra que foram montadas e que foram montadas propositalmente de uma forma que o vento passasse por elas e assim como uma flauta ou uma gaita toca melodias quando o vento passa por elas, o vento passava por essas pedras e elas cantavam uma linda melodia. Há relatos de vários viajantes antes que elas fossem destruídas que contam o som maravilhoso que ouviam das estátuas de Menon, do Colosso de Menon. Vocês imaginam o nível técnico disso, o nível de capacidade técnica de um povo desse, de fazer algo com uma enormidade gigantesca de tamanho dessa e ao mesmo tempo com a sutileza de sair música? Um outro lugar fantástico também, que as meninas vão conhecer provavelmente, é o Templo de Luxor. Não parece tão fantástico assim, né? Desse jeito, mas era um templo maravilhoso, com uma história fantástica também. Esse templo que hoje está assim, originalmente ele era desse jeito aqui. Esse era o Templo de Luxor, que era guardado aí por esses guardiões, com essa porta gigantesca. Vocês estão olhando lá na frente, tem um detalhe que eu quero chamar a atenção para vocês. Lá em cima do portal, vocês estão vendo uma bola vermelha com asas? Essa bola vermelha com asas, em todos os portais que vocês forem passar pelo Egito, esse aqui não tem porque já caiu, em todos os portais que forem passar pelo Egito, vai estar presente, se não tiver sido destruído, vai estar presente este símbolo. Esse símbolo que é o guardião das portas. E ele é fantástico, eu vou falar dele daqui a pouco. Eu vou falar sobre o que é que significa esse guardião das portas. Esse templo de Luxor é um dos templos que existem lá no Egito. E como todos os templos, esses templos, Renato, tinham uma estrutura muito bem definida. Embora as formas dele variassem, os templos eles tinham uma estrutura interna muito bem definida e ela era proposital. Quando você puder ir conhecer esse templo, ou qualquer templo do Egito, você vai observar uma coisa interessante. E é para isso que eles são feitos, os templos são feitos para isso. Ele começa gigantesco, você entra numa porta enorme, muito ampla, e aí ele vai passar por um pátio, que também é muito amplo, que dá para você uma sensação de pequenez, porque você se sente pequeno naquele pátio enorme, gigantesco, aberto. É um primeiro pátio que é aberto. O sol bate ali, a chuva, ele é completamente aberto, mas ele é um espaço gigantesco e você se sente pequeno, você começa a caminhar nesse espaço. Aí você vai andando, e aí você entra num outro espaço, que é um outro pátio, que é um pátio interno. Esse é o pátio externo, você entra num pátio interno, que também muitas vezes é chamado de pátio das colunas.
E você vai perceber uma coisa interessante, porque são colunas gigantescas, também numa área enorme, mas colunas gigantescas, e várias, uma atrás da outra. E você vai pensar racionalmente, poxa, não precisava de todas essas colunas. E não precisava mesmo, porque elas não são feitas para sustentar. Elas são feitas para dar a impressão de que, olha, o quanto você é pequeno diante disso. O quanto as coisas que sustentam a vida são tão grandiosas e maiores do que nós. E aí você vai caminhando, até você entrar, e ele vai afunilando. Você caminha e ele vai afunilando, e você vai vendo que aqueles espaços enormes vão ficando menores, até que você chega num lugar que ele vai chamar de Sanctum, ou Santíssimo. E aí você vai perceber que lá, nesse Santíssimo, onde estaria, às vezes não está mais, onde estaria os deuses. Nesse Santíssimo é o menor dos espaços. Muitas vezes, para chegar no Santíssimo, você tem que se abaixar, você vai ter que passar numa porta mais baixa, que é para que você se dobre ao Santíssimo, para que você se dobre ao sagrado, porque ali é o espaço que vai te colocar de volta no útero, de onde nascem todas as coisas, de onde saem todas as energias. Todos os templos têm esse padrão, esse formato, que aliás é adotado em outras religiões. Se você for estudar um templo hebraico, ele vai ser o mesmo formato de um templo egípcio, embora sejam religiões completamente diferentes e até de certa forma adversárias. O templo hebraico é exatamente igual ao templo egípcio, para esse sentido. Eu vou mostrar aqui um templo para vocês, como é que vocês tentarem se sentir entrando dentro de um templo. Nem todo mundo vai para o Egito. Olha aqui esse templo, que originalmente era assim. Vocês estão vendo, passou pelo pátio aberto, agora pelo pátio interno, as colunas gigantescas. Agora está entrando, nesse caso tem um outro pátio aberto, vai entrar num outro pátio interno, e lá na frente tem o Sanctum. Bonito, né? Agora, o que é importante a gente entender de tudo isso que a gente falou dos egípcios até agora? O que é que tornou os egípcios essa civilização tão avançada, tão poderosa, que a gente admira tanto? Eles eram um povo extremamente simbólico. Eles entendiam que a linguagem da vida é simbólica. E eles estudavam e eles viviam esses símbolos. O que é um símbolo? Um símbolo é algo que guarda uma essência. Os egípcios, que eram muito simbólicos, eles tinham um símbolo para tudo. E o símbolo deles, para o símbolo, era essa imagem, essa que está na figura. 2 mãos, assim. Porque elas representavam exatamente a ideia de um símbolo. Guarda uma essência. É uma forma, o símbolo é uma forma que guarda uma essência. Como toda forma, uma hora ela desaparece, porque toda forma que existe começa e acaba, tem um início e tem um fim. A forma desaparece, mas a essência não. A forma desaparece, mas a essência, que é que preenche a fórmula, ela permanece. E ela simplesmente vai sair daquela forma quando ela desaparecer, e vai preencher outra forma. Se você pegar um copo, esse copo, por exemplo, aqui, ele está com água. Ele é um copo que tem uma forma, é um símbolo. A forma dele é quadrada.
E a água que está dentro dele, a essência, ela adota essa forma quadrada, porque a água está em formato quadrado. Se eu congelar essa água, ela vai estar quadrada nesse copo. Mas a partir do momento que esse símbolo desse copo, ele é temporário, ele guarda temporariamente essa essência. A partir do momento que eu bebo essa água que estava no copo, ela entrou dentro de mim. Ela adotou uma outra forma. Ela está fazendo parte de mim durante um tempo. Depois ela vai sair de mim e vai para o esgoto, vai achar uma outra forma. Depois ela vai, de alguma forma, voltar para o rio, voltar para o mar. Depois ela vai ter uma forma que ela vai subir para as nuvens. Depois ela cai como chuva. Depois ela vai abastecer alguém. Depois ela vai ir no copo de outra pessoa. Mudam as formas, mas a essência continua. A essência é eterna, ela não desaparece. Então, um símbolo é para mostrar para a gente, durante um tempo, o que é aquela essência. Enquanto aquele símbolo estiver contido por aquela essência, ele é valioso, mas ele é temporal. A vida é simbólica e ela fala para a gente através de símbolos. Símbolos que contêm essências. O que é que acontece? O símbolo é como se fosse um embrulho de presente. Às vezes a gente recebe um presente com um embrulho tão bonito, que dá pena de abrir. Não acontece com vocês? Que o embrulho é tão bem feito, é tão bonito, que a gente fica, poxa. Mas se você não abre o embrulho, tudo que você tem é um embrulho. O presente que está dentro, você nunca vai saber o que é. Você nunca vai usar. Então é preciso que a gente saiba desembrulhar a vida. Porque a vida é cheia de símbolos, com essência dentro, mas a gente fica só na forma. A gente não entra na essência da vida. A gente não entende que a vida é simbólica e que nos fala através dos símbolos. Um animalzinho, um cachorro, um gato que nos estranha ou que nos aceita, é um símbolo. Tem algo ali. O que é que isso quer dizer? Uma pessoa querida que se vai, uma dor, uma alegria, uma tristeza. Todas essas coisas são símbolos. Tem essência ali, querem nos dizer alguma coisa, mas a gente perde. Os egípcios, eles eram muito craques em pegar a essência das coisas e dar símbolos muito bonitos, muito belos, que eles podiam se relacionar com esse símbolo. E quando ele via o símbolo, ele lembrava da essência. Ele lembrava o que estava por trás dessa essência. Uma outra característica muito forte dos egípcios, como eu já falei antes, é a religiosidade. Eles eram pessoas de fé. Mas não fé como a gente entende muito bem hoje, porque a gente entende fé. O que é fé? A gente entende fé da seguinte maneira: a gente quer ver o resultado, a gente quer ver o êxito, para depois a gente acreditar. Os egípcios achavam o contrário. Eles achavam, não, primeiro você tem que acreditar, primeiro você tem que ter fé. Tendo fé, você vai ter o êxito. As coisas vão acontecer. Uma das mais belas definições de fé que eu conheço foi nos dada por um dos apóstolos de Cristo, um apóstolo tardio de Cristo, Paulo. Lá em Hebreus 11:1, ele vai dizer o seguinte: a fé é a expectativa certa de coisas esperadas, a demonstração evidente de realidades, embora não observadas. Que realidades são essas? Quais são essas realidades tão evidentes e não observadas? Então, a fé é a expectativa de uma coisa que eu espero que vai acontecer, mas ainda não tem uma demonstração de que vai acontecer. Essa caneta. Me digam, por favor, se eu soltar essa caneta, o que vai acontecer com ela? Cair. Você tem certeza disso? Certeza absoluta que ela vai cair? O que é que te dá essa certeza? Sério? Jamila adivinha o futuro. É ter a capacidade de prever o futuro. Antes que acontecesse, ela sabia o que ia acontecer. Por que ela sabia? Porque ela tinha fé. Expectativa certa de uma coisa esperada, demonstração evidente. Ela esperava, vai cair. Por quê? Porque tem uma lei que diz:
Se um objeto não tiver nada que esteja sustentando ele, ele vai ser atraído para o centro da Terra. Ele vai cair. A lei da gravidade é uma lei. Expectativa certa de coisas esperadas. Demonstração evidente de realidades, embora não observadas. Alguém consegue me mostrar a lei da gravidade? Como é a forma da lei da gravidade? Qual é a forma? Alguém me dá 1 quilo de gravidade? Alguém consegue empacotar a gravidade para mim e me dar de presente? Não. É uma realidade não observada, mas é uma realidade. Por ser real, eu posso ter fé nela. Essa percepção simbólica que os egípcios tinham, todos tinham essa mesma percepção? Ou eram as pessoas que eram cultas, instruídas? Todos tinham. Porque eu acho que todos tinham, através de uma Cortou o que você ia falar, Cecília. Educação, ou seja, desde criança eles já tinham essa educação de perceber. Existe uma estrutura no Egito, no Egito clássico, Egito antigo, em que desde a educação básica, o que era diferente do que a gente chama de educação básica, eles eram instruídos para entender isso, essa vida simbólica, desde o mais simples até o mais culto. É claro que quanto mais avançado, quanto mais acesso ao conhecimento essas pessoas tinham, mais responsabilidade elas tinham também. Mas havia os que tinham mais, os que tinham menos, mas todos tinham uma mesma ideia. Eu vou falar um pouco mais disso um pouco mais adiante, de uma dessas ideias, que é a ideia da justiça, para vocês entenderem como é a mentalidade dos egípcios, como ela era educada dessa forma desde o princípio, para que isso fosse um estilo de vida e não só um hábito. Ok, Cecília? Mas falando dessas realidades, essas realidades, elas são leis. Eles entendiam, os egípcios, que nós vivemos num mundo que é um mundo de efeitos. As coisas que acontecem são efeitos. Essa caneta caiu, é um efeito. Se eu estou triste, é um efeito. Não é a causa. Se eu estou alegre, também é um efeito, não é a causa. Existe o mundo dos efeitos, que é esse que a gente vive, o mundo dos fenômenos, como os gregos chamam, e existe o mundo das causas, que são as leis. Essa caneta caiu, a Jamile sabia que ela ia cair, porque existe uma lei, a causa dessa caneta cair. Se eu conheço a causa, eu tenho mais possibilidade de poder do que se eu só trabalho nos efeitos. Então eles procuravam entender quais eram as causas das coisas, quais as origens da minha felicidade, da minha tristeza, qual a origem da minha saúde, da minha doença, qual a origem de eu estar me sentindo bem, de eu me estar se sentindo mal, qual é a causa de eu estar tendo sucesso financeiro ou de eu estar tendo um fracasso. Todas essas coisas são efeitos. Quando uma pessoa está doente, ela tem os efeitos da doença. Uma febre, por exemplo, é um efeito. A dor é um efeito. Eu posso tomar um remédio para um efeito? Posso. Eu posso tomar um paliativo para passar minha dor de cabeça, para passar minha dor de dente, por exemplo. Vai passar. Mas quando acabar o efeito do remédio, o que é que acontece? Volta a dor. Por quê? Porque eu não cuidei da causa. Se eu sei qual é a causa e sei cuidar da causa, eu elimino a dor, eu elimino o efeito completamente. Agora, se o efeito é bom e eu quero reproduzir, mas eu conheço a causa, eu posso reproduzir a causa e vou reproduzir o efeito que eu quero. Então isso dá um poder para o ser humano. A fé deles era baseada nessas realidades evidentes, embora não observadas. E para eles essas realidades eram esse mundo das causas, o mundo das leis. E as leis do universo eles representavam como deuses. Os egípcios, eles não eram politeístas como a gente pensa. Eles eram panteístas, é bem diferente. Politeísta é ter vários deuses. Não, eles eram panteístas, eles viam Deus em tudo. Todas as coisas para ele tinham o divino, tinham uma essência do divino. E para cada expressão do divino, para cada forma que o divino se apresentava, eles davam um símbolo. E esse símbolo era uma divindade.
Então, cada deus para o egípcio era uma forma de uma expressão de Deus. Só tinha para eles um Deus completamente infinito, que ele é tudo. Se não fosse tudo, ele não era infinito. Então, Deus tinha que ser todas as coisas. Aí você me pergunta, mas e o mal? Para o egípcio também era Deus. O que a gente chama de mal. Por quê? Porque se não fosse, não era Deus. Como é que ele era infinito se não fosse todas as coisas? Se tem uma coisa que está fora de Deus, essa coisa compete com ele. É algo que é tão poderoso quanto ele. Então, para o egípcio não havia possibilidade disso. Todas as coisas eram uma expressão de Deus. Eles vão ter deuses que, para a nossa visão maniqueísta, parecem bons, para outros parecem maus, como Sete, por exemplo. Mas, na verdade, eles entendiam que todos eles eram necessários, porque eram forças do universo que precisavam se manifestar para produzir as causas que produziriam os fenômenos, as leis. Dentro dessa possibilidade do universo, eles criaram, então, o que nós conhecemos como panteão de deuses egípcios. Aí haviam centenas desses deuses. Para tudo, para qualquer expressão que eles encontravam de divino, eles simbolizavam através de um deus. E lembro para vocês a definição de símbolo. O símbolo é uma forma que guarda uma essência. Esses deuses, esses símbolos, hoje já não representam muita coisa para nós, cidadãos do Ocidente. Mas a essência que esses símbolos guardavam, essas ainda são importantes, porque elas adotam outras formas. Se eu consigo identificar isso nesses símbolos, eu vou conseguir identificar isso também em mim, também na minha vida, porque as essências não mudam, as formas mudam e se apresentam para a gente todos os dias, de todas as maneiras. As principais desse panteão eram a vontade, o amor e a inteligência. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? Está claro para vocês? Sim. Só para esclarecer um pouco mais, assim como você tem um médico especialista em fígado, mas o fígado, se você só cuidar do fígado e o resto do corpo não estiver bem, não faz muita diferença, né? O resto do corpo está morrendo, mas o fígado está bem. Então existe um médico especialista em fígado, mas o fígado só funciona bem se o corpo todo estiver funcionando bem. Do mesmo jeito, eles entendiam, existem leis ou poderes, que eles chamavam de deuses, específicos para certas coisas, mas eles todos fazem parte de um todo. Eles não são realidades únicas e totais e absolutas em si. E aí, dentro dessa ideia, eles existiam deuses, realidades e subrealidades, deuses e subdeuses, aspectos de Deus de todas as formas. 3 desses principais aspectos são a vontade, o amor e a inteligência. São os 3 principais. Para eles, todas as outras coisas só existem porque existe vontade, amor e inteligência. E a expressão que eles davam para esses 3 poderes maiores era Osíris, que representava a vontade, Ísis, que representava o amor, e Horus, que representava a inteligência. Osíris é marido de Ísis, que dá luz a Horus, ou seja, a união da vontade e o amor gera a inteligência. E aí eles vão dizer, todas as coisas nascem disso. Eu fiz um vídeo uma vez, depois eu coloco para vocês, em que eu faço essa relação entre Osíris, Ísis e Horus, relação do amor, como o amor unifica, e isso está ligado com aspectos do nosso cérebro, o hipocampo, o hipotálamo e o tálamo. São realmente, é impressionante como eles se ligam de maneira perfeita para nos dar vontade, amor e inteligência, essas 3 forças. Vontade é expresso através das leis, as leis da natureza, essas que passam por nós, porque nós somos parte da natureza. O amor, que é igual à vida, aliás, o amor é igual à sabedoria, se expressa através da vida e da energia. Amor é energia, é vida.
E a inteligência se expressa através das formas. Essas eram os 3 principais símbolos para os egípcios, esses 3 deuses. Daqui a pouco eu falo um pouco mais deles. Uma das coisas, eu tive a oportunidade de ir na exposição aqui no CCBB em Brasília e ver várias obras, né, do Antigo Egito. Uma das coisas que me chamou muita atenção é que eles escreviam em aquelas escritas dele em praticamente quase tudo, né? Eu vi pinturas pequenas assim, tipo desse tamanho, escaravelhos, coisas pequenas, e tinha escritas lá, feito na pedra, ou pinturas. Por que eles escreviam praticamente em quase tudo? E se a população toda que vivia lá naquela época, eles tinham educação suficiente para ler toda aquela escrita? Todos. Eles tinham essas escritas, elas eram os hieróglifos, né? Também eram bastante simbólicos, Renato, bastante simbólicos, representavam ideias, muito parecido com os caracteres chineses e japoneses, que expressam ideias, só que eles expressavam ideias muito completas. Então, quando se via aqueles símbolos, cada símbolo, cada conjunto de símbolos expressava um conjunto de ideias. E símbolos unidos diferentemente dentro de um retângulo que eles chamavam cartuchos, transmitiam um conceito. Esse conceito era muito facilmente entendido para um egípcio médio, para um egípcio que pudesse ler isso. De forma geral, todos eles tinham acesso a essa informação para ler, para entender isso. Havia os escribas, que eram os principais, que eram quem redigiam os principais documentos, mas de uma forma geral os egípcios tinham acesso a essas informações. Eu recomendo, inclusive, que você, se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre essa cultura egípcia, leia as obras do Christian Jacques, tanto os romances dele como alguns livros específicos que ele fala sobre o Egito, sobre a cultura egípcia. Ele é muito perfeito na forma como ele coloca a cultura desses egípcios. Aí você vai ver que os trabalhadores, os artesãos, as pessoas comuns tinham muito acesso a informações e a conhecimento do sagrado, porque o sagrado era importante para todos. Era fundamental entender o sagrado, inclusive para manter o Estado egípcio. Ele era baseado no sagrado. Ok? Um outro símbolo muito importante para o egípcio é a justiça. E esse símbolo é representado por essa deusa aí, chamada Maat, a deusa da justiça, a deusa da retidão, da ordem. Maat era a deusa pelo qual era pesado o coração das pessoas. Eu vivi pela justiça. Existe um papiro, que é esse daqui, que é muito importante para o egípcio. Ele conta o caminho de alguém que morre para onde é que ele vai. E aí, dentro desse papiro, você tem algumas figuras aqui. Ó. Você tem aqui embaixo, esse daqui é o Sete, em forma de crocodilo. O que é que representa o Sete? Sete é um personagem, é um deus que rivaliza com Osíris. É um deus que traz as provas. Quando a gente vai, eu vou contar a história de Sete, de Osíris, de Ísis daqui a pouco para vocês, mas quando a gente fala de Sete como um deus que rivaliza com Osíris, ele vai matar Osíris, vai dividir Osíris em vários pedaços, aí você pensa, esse cara é o mal. Mas como ele é o mal? Porque ele representa as provas, as dificuldades da vida. Algum de vocês gosta de ter dificuldade na vida? Eu acho que não. Eu não gosto. Mas elas são necessárias? São. Porque é através das dificuldades que a vida nos apresenta que a gente cresce. Se a nossa vida nunca tivesse dificuldade, a gente ia ser muito frágil. Muito frágil. E o Sete, ele é esse ser que representa essas provas. E aí você tem, aqui do lado de Sete, você tem essa balança que tem essa pena. Essa pena, que é a pena que pesa o coração do morto, é a pena de Maat. Porque no processo egípcio, eles entendiam assim, olha, meu amigo, quando você morrer, deixa eu voltar aqui. Quando você morrer, você vai passar por esse processo aqui. Seu coração vai ser pesado,
Não o coração físico, mas as suas motivações, elas vão ser pesadas. Se elas forem puras, elas vão ser mais leves do que tão leve quanto a pena de Maat. Mas se o seu coração não for puro, se as suas motivações não forem puras, se você não for uma pessoa justa, porque ele estava falando de pureza no sentido de justiça. Se você não for uma pessoa justa, o seu coração vai pesar mais do que o de Maat. E aí o que vai acontecer? Pesando mais do que a pena de Maat, você não está pronto para ir para o próximo estágio. Do mesmo jeito que uma pessoa que está na escola, que não consegue passar pela prova, não está pronta para ir para o próximo ano, para ir para a próxima etapa, então ela faz o quê? Repete. Para o egípcio era assim, olha, se você não foi justo durante essa vida, se você não viveu de acordo com as leis de Maat, se você não viveu a justiça, o seu coração vai pesar mais. E pesando mais, você vai ser trazido por Sete de volta para as provas. Você vai ser trazido de volta para esta vida. Caso contrário, se você for uma pessoa realmente justa, se você viver pela justiça, pelas leis de Maat, você, ao invés de ser trazido de volta, você vai ser apresentado a Amon para entrar no Amente. Desculpa, Amon não, você vai ser apresentado a Osíris. Osíris, que era o deus que recebia os mortos. E aí você vai ser levado para o Amente, que para ele seria esse próximo estágio. Não é esse que é o paraíso como a gente entende. É o próximo estágio da evolução. Então agora você já passou pela etapa humana, você não precisa voltar. Então veja só, para eles voltar a ser humano era o castigo. É assim, você foi reprovado, volta e faz de novo. Era o contrário do que a gente imagina hoje. A vida seria a prova. E aí pensa só numa sociedade como essa, uma sociedade onde desde cedo a pessoa era educada para pensar, olha, você tem que viver pela justiça. Você tem que lembrar de ser justo em todos os seus atos, porque o seu coração vai ser pesado na hora que você for, se você foi justo ou se não foi. E aí você vai deixar de ter justiça. Estão entendendo isso, gente? Tá claro para vocês? É linda a história, né? É muito bonito essa ideia. Linda. Um outro símbolo para o egípcio muito importante é o Amon. Amon é o ser do sol. Eles olhavam todo dia para o sol e viam e sabiam que o sol era o centro do nosso sistema solar, que era o sol que nos permitia ter vida. O sol, através da sua força, ele consegue nos dar vida, energia. Só estamos vivos porque existe sol. E eles achavam isso tão impressionante que eles simbolizavam o sol como uma divindade. Mas não uma divindade, eles davam mais de um valor para o sol. Então, para o egípcio, existia o ser do sol, que é a causa do sol, e eles chamavam esse ser de Amon, e existia a energia do sol, que eles chamavam de Ra. E a junção da energia do sol com o ser do sol, eles chamavam de Amon-Ra. Então, eles tinham essa ideia do ser do sol. Amon era o grande Deus, o Deus mais poderoso de todos, porque era por meio de Amon que se tinha vida. Lá, quando eu mostrei o templo para vocês, aquele portal lá do templo, eu chamei a atenção para esse símbolo. Lembram disso? Essa esfera com essas asas. Esse símbolo significa o guardião das portas. Ele ficava acima de todas as portas sagradas do Egito. E aí eles entendiam que cada porta, e principalmente cada portal de um templo, quando você passava por um portal de um templo, ele era composto de 4 partes. A primeira parte era o umbral, onde você pisa, que está ligado ao elemento terra, embaixo de você. A segunda e a terceira parte eram as ombreiras, a parte lateral do portal. Uma direita, uma esquerda. Uma era o elemento ar, o outro era o elemento água. A terra é o físico. O ar, a água, a energia. O ar, as emoções. Esses elementos você estava passando por ele no portal. E acima do portal você tinha um lintel, a parte superior do portal, e nessa parte superior tinha essas asas de Amon. Todos teriam que passar por baixo de Amon.
essas asas de Amon, asas do sol, todos têm que passar por baixo dela, porque elas estão acima de tudo. Amon ter asas significa ele entra em qualquer lugar, ele entra em qualquer brecha, qualquer lugar Amon está presente. Muitos séculos depois, o Cristo nos ensinou uma oração, a oração do Pai Nosso, que todos vocês conhecem, a gente repete às vezes e nem entende direito o que é que está falando. Lá no começo da oração do Pai Nosso, vocês já prestaram atenção que ele fala assim: Pai Nosso que estás no céu, Pai Nosso que estás no céu. De quem é que ele está falando? Não é do Deus Todo-Poderoso, não é do Deus absoluto, porque se fosse de Deus absoluto, ele não está no céu, ele está em tudo. Ele está em todas as coisas. O Pai Nosso que está no céu é esse que a gente vê. Esse ser do sol que nos dá a vida e permite que a gente tenha vida. É isso que é mais próximo da gente do divino, porque a potência maior que a gente tem próxima da gente, do divino, desse poder de Deus, é esse sol. Pai Nosso que estás no céu. E aí vocês sabem como é que termina a oração? Termina dizendo o quê? Amém. Como eu disse para vocês, muitas das coisas que a gente conhece dos egípcios não foram os egípcios que nos passaram, foram os gregos, como os gregos batizaram. Amon não é o nome egípcio desse Deus. Amon é o nome que os gregos deram para esse Deus. Em egípcio, esse Deus chama Amém. Então, Amém, que é o Senhor do Amente, aquele lugar para onde os mortos são levados quando o coração dele é tão leve quanto a pena de Maate. Aquele lugar que é regido por Osíris. Amon, Amém. Então, quando a gente repete a oração do Pai Nosso, a gente está falando deste Amon, deste Deus, desta realidade que dá origem para todas as nossas energias na vida. Um outro símbolo muito importante para os egípcios era Anubis. Anubis é o deus da vida e da morte. Anubis, que era também conhecido como Anepu, esse homem com cabeça de cachorro, ele era o que levava as almas, que é o deus da morte e ele é o deus do renascimento. Ele leva e traz as almas. Ele é esse psicopômpito, esse deus que faz a passagem, que carrega. A alma leva até ao julgamento para pesar o seu coração e, caso não seja aprovado, para passar para o Amente, para a próxima fase, para a terra de Amon, ele volta para viver novamente, para novamente tentar ser justo. Um outro deus que representa um outro poder do universo é Tote. Tote representa a lei. Tote representa a força da lei. É o Deus que ensina a escrita, inclusive. É o Deus da sabedoria dos egípcios, que tem esse bico de uma ave, que para eles era muito sagrada, o íbis. Eles têm um símbolo. Por que o bico de íbis? Por que eles simbolizavam isso como a lei? Porque o íbis, ele tinha capacidade de... Os egípcios viviam à margem do Nilo. O Nilo tem muitos crocodilos. E quanto mais crocodilos, que era exatamente o símbolo de Sete, do mal, maior o perigo para eles. E o íbis, com esse bico enorme que ele tinha, ele podia furar. Ele furava e se alimentava dos ovos de crocodilo, mesmo deles estando enterrados. Assim ele diminuía a quantidade de crocodilos e permitia a vida no Egito. Causava o equilíbrio. Um outro símbolo importante é Sekhmet, a deusa do karma. Sekhmet, enquanto que Tote representa o Dharma, Dharma e karma são conceitos hindus. Só para a gente entender, Dharma é a lei, é o que eu devo fazer. Karma é meu livre-arbítrio. Eu sei o que eu devo fazer, mas eu posso sair do que eu devo fazer. Ao sair do que eu devo fazer, eu crio ação e reação. Ação e reação é a lei do karma. E Sekhmet é essa deusa que rege esse karma, que age e reage. Então, por deixar de fazer o que eu devo de fazer, eu causo uma ação e uma reação. Quando eu decido tentar fazer o que eu devo fazer, eu também causo. E aí eu entro no Dharma,
ou me aproximo ou me afasto do Dharma. São conceitos hindus que a gente teria que entrar um pouco mais de detalhes. Mas é essa lei da ação e reação. É um poder. Todas as coisas que você faz na vida têm consequência e são regidas por Sekhmet. Todas as coisas que você decide têm consequência, são regidas por Sekhmet. A justiça implacável que vai agir, quer você queira, quer você não queira, quer você goste, quer você não goste, ela vai agir. Eu tenho um livre-arbítrio até um determinado ponto. Eu estou aqui no 5º andar do meu prédio. Eu tenho um livre-arbítrio, se eu quiser, de pular do prédio. Como disse a sábia Jamile, tem uma lei que diz que eu vou cair. É uma lei. Mas até lá eu tenho o livre-arbítrio de pular. Depois que eu pulo, Sekhmet age. Ela vai dizer, meu amigo, você provoca uma ação, agora a reação é essa. Você vai cair. Eu tenho como me arrepender no meio do caminho e dizer assim, não, peraí, pensei bem, não quero mais pular? Não. Depois que eu entrei, a lei vai agir. A vida é desse jeito. Eu tomo uma decisão, depois que eu tenho a liberdade de tomar ou não a decisão. Depois que eu tomo, a lei, Sekhmet, vai agir. Um outro símbolo importante para os egípcios era Kefri. Kefri representa o homem, nós, seres humanos. O escaravelho, vocês já devem ter visto isso em filmes e vários símbolos egípcios, os escaravelhos. Por que ele representa o homem? Porque o escaravelho é uma figura muito interessante. Ele, aparentemente, ele não tem possibilidade de voar. Você olha para um escaravelho, ele não tem aerodinâmica nenhuma. É um bichinho gorduchinho, a casca é dura. Parece impossível que ele voe, mas ele voa. Ele é capaz de voar. Por isso ele representa o ser humano. Nós somos assim, meio entruncados, meio esquisitos. Parece que a gente não tem essa capacidade de voar, de sonhar alto, mas temos. Somos capazes. O escaravelho, quando ele está com as asas fechadas, como ele está aí, ele representa esse homem com todas as suas potencialidades, mas que não tem ação. Que a potencialidade está latente, está lá fechada. A maioria de nós somos assim. Estamos aí com as nossas asinhas fechadas, sem muita capacidade de expandir a ação. Quando aparece o escaravelho com as asas abertas, esse é o homem que conseguiu voar. É o homem que conseguiu atingir um ato místico, um ato de magia. A gente vai falar um pouco sobre magia, mas magia não é o que a gente imagina de fazer truques. Magia é a capacidade da gente pegar uma ideia e plasmar essa ideia. De fazer com que essa ideia se transforme em realidade. Eu estou aqui vendo a Yolanda. A Yolanda trabalha num shopping aqui do Recife. Quando ela pensa no final de ano, como é que vai ser o final de ano? Como é que vai ser a decoração? O que a gente quer transmitir? Que coisas a gente quer transmitir para os nossos clientes? E ela, com a equipe dela, vai trabalhar para que isso aconteça. Isso é magia. Porque pega uma ideia, reúne as pessoas, motiva as pessoas para uma ideia e transforma essa ideia, plasma essa ideia, transforma em realidade. Isso é esse homem com o escaravelho aberto, que pega uma ideia e é capaz de transformar essa ideia numa realidade. Isso é magia. Dentro dessa ideia de magia, quem já estuda na Nova Acrópole, estuda filosofia, vai reconhecer logo essa imagem. Essa imagem é uma imagem simbólica que a gente usa muito didaticamente, ela vem da cultura hindu, que é a imagem da Constituição Septenária. Nós, segundo os hindus, nós somos feitos de duas partes, uma que é quadrada e uma que é representada por esse triângulo. A parte quadrada é o nosso corpo físico, que está ligado à nossa... Não vou entrar em detalhes disso aqui, porque senão seria uma aula só para isso, mas nosso corpo físico, que está ligado ao elemento terra. Mas nós não temos só um corpo físico, nós temos um corpo energético, que está ligado ao elemento água. Nós temos energia que circula pelo nosso corpo. Mas não temos só isso, nós temos um elemento emocional, que são nossas emoções, as nossas paixões, está ligado ao ar, ao elemento ar. Nós temos um corpo mental, que os hindus chamam de Kama Manas, é uma mente concreta, está ligado ao elemento fogo. É um
é uma mente que é voltada para as minhas necessidades de sobrevivência, como é que eu vou pagar minha conta, como é que eu vou comer, como é que eu vou me vestir, como é que eu vou conseguir aquela pessoa para namorar comigo, são meus interesses pessoais. E isso tudo faz parte do que a gente chama de personalidade. É a parte nossa que é mortal, é terrena. É uma parte nossa que começa e que acaba. É a forma, é o símbolo que vai guardar uma essência. Mas é só o copo, não é a água. É só o copo que começa e acaba. Mas temos, segundo eles, uma parte mais elevada. Temos uma mente pura, uma mente que não está voltada só para os nossos interesses, mas que está voltada para o todo, que quer ser altruísta, que quer ajudar. Nós temos uma intuição que busca respostas, que busca entender o sagrado, que busca entender coisas mais elevadas. E nós temos uma vontade que nos torna maiores do que nós mesmos. Nenhuma dessas coisas serve para a gente sobreviver. Elas são muito mais importantes do que isso. Elas servem para a gente viver. Essa é a água que está dentro do copo, que é a nossa personalidade. Essa é a essência, que não se acaba. É a essência que não vai partir. Os egípcios tinham um conceito parecido com o dos hindus, só que eles chamavam esses elementos de forma diferente. Eles vão chamar isso de Chat ou Kat. O astral, o energético, aliás, eles vão chamar de Anki. Guarde esse nome, Anki. O emocional eles vão chamar de Ka. A mente concreta de Ab. A mente pura de Ba. A intuição de Aku ou Shibi. E a vontade eles vão chamar de Atmo. Era a ideia da constituição septenária da forma egípcia de ver. Só uma parte de mim vai ser pesada lá naquele peso do coração de Maat, da pena de Maat. Essa parte que vai ser pesada não é essa de baixo. Essa de baixo é só o copo que vai ser descartado. A essência é que vai ser pesada. O quanto eu conseguir guardar pura essa minha essência. Essa minha essência é essa parte superior. Se eu não entender isso, eu nunca vou entender o que é magia, porque a magia não é essa parte física, a magia é essa parte de cima. A mente ocidental tem uma dificuldade enorme para entender esse conceito do que é magia, para entender o que é iniciação, porque só o que está acima de mim é que eu vou conseguir guardar de verdade. Essa ideia do quadrado e do triângulo é o formato da pirâmide. Aquela pirâmide que a gente falou lá no começo. O quadrado está na Terra e vai ficar na Terra porque está em contato com a Terra. E os triângulos são o que sobe, é o que eleva, é o pir, é o nosso fogo, é a nossa chama que vai se elevar. Vós sois a luz do mundo, deixai brilhar a vossa luz, dizia o Cristo. A nossa luz não é a nossa personalidade, é o que tem de sagrado em nós, essa parte que é mais leve, que está acima. E era por isso que eles faziam esse processo que eles chamavam de mumificação. O processo de mumificação não era para fazer com que o corpo da faraó ficasse vivo para sempre, o corpo de pessoas importantes ficasse vivo para sempre. Era exatamente o oposto. No processo de mumificação, eles, por exemplo, tiravam de dentro do corpo todas as partes vitais e colocavam em recipientes especiais, onde um guardava as vísceras, outro guardava os rins, outro guardava o pulmão, outro guardava o fígado. Cada um desses elementos eram separados e eram mantidos separados. O corpo era atado exatamente para que todo esse processo pudesse ser feito e ele pudesse sair dali sem que nenhuma da parte que fosse da terra, porque tinha que voltar para a terra, tivesse a possibilidade de prender o espírito. Porque a gente gosta muito das coisas da terra. Nós nos atraímos muito pelas coisas físicas. E aí o nosso espírito se encanta com isso muitas vezes, nossa alma se encanta com isso. E eles entendiam assim, a alma não pode ficar presa a isso. Então a gente separa tudo e deixa imprestável para que não possa, nem a alma queira voltar para lá. Esse era o processo de mumificação ou de osirificação que eles faziam.
Ok, tá aí, gente? O que é magia? A gente está falando de Egito e falando magia e religião no Antigo Egito. O que é essa magia? A magia, ela vem exatamente de entender essa relação entre o que é sagrado em nós, esse triângulo que sobe, e esse quadrado. O quadrado, ele está representado pelo número 4. Todo mundo entende isso. Um quadrado é um 4. O triângulo, pelo 3. Eles entendiam assim: nós temos que sair desse quadrado, transcender. Eles entendiam, chamavam isso de transcender. Isso é transcendência. Eu sair do que é quadrado e elevar a minha consciência para o que eu tenho de mais sagrado, que é esse triângulo, esse 3. Esse 3 ainda não é o máximo, porque esse 3 é originário do 2. Esse 2 é a dualidade. Vivemos no mundo dual. E essa dualidade começa com a separação de espírito e matéria. Essa separação de espírito e matéria é um reflexo do 1. O 1 é unidade, é Deus, é tudo. Então, a diferença entre a minha personalidade, esse corpo que vos fala, essa pessoa, Robson, que você está ouvindo agora, e Deus, são esses 3 números. Quando eu elevo minha consciência das minhas necessidades, da minha personalidade para as necessidades do meu espírito, eu estou me aproximando de Deus. Por meio dessa aproximação, eu posso entrar em contato com esse 2, com essa dualidade, mais próxima ainda de Deus, espírito e matéria. E por meio dessa aproximação, eu posso chegar mais próximo da unidade de Deus. 1 mais 2 mais 3 mais 4 é igual a 10. Quando eu consigo esse contato, 10 é 1 mais 0, ou seja, é 1. Nada deixou de ser Deus, sempre foi Deus. Isolados, cada uma dessas coisas representa algo, mas juntos elas representam outra coisa. Existe uma palavra em administração que eu acho muito bonita, chamada sinergia, que diz que 2 mais 2 pode ser mais do que 4, pode ser 5, pode ser 6, pode ser 7, pode ser 10. E essa sinergia é magia. Quando eu me conecto com o sagrado, eu sou tudo. Quando eu acho essa conexão, eu sou tudo. Eu estou em contato com tudo. Quando eu conecto com esse meu espírito, que é esse 3, esse espírito se conecta com 2 e se conecta com 1. Quando você vai para um lugar diferente, você vai para um hotel, a primeira coisa que você procura não é o sinal do Wi-Fi? Qual é a senha do Wi-Fi? Não é isso que a gente faz? Quando você se conecta com o Wi-Fi, o que está acontecendo? Você se conecta com o quê? Você se conecta com todo, com o mundo. Tudo está conectado quando você se conecta. Todas as coisas são um quando você está conectado. Todas as coisas são possíveis quando você está conectado. No caso aqui do Wi-Fi, a conexão me permite conectar com tudo, me conectar com o mundo. As coisas são possíveis para mim, porque o mundo está conectado comigo. Do mesmo jeito, quando você se conecta com o seu ser, você se conecta com o universo. Então você imagina, se me conectar com o Wi-Fi, eu estou conectado com o mundo. Se eu me conecto comigo mesmo, eu estou conectado com o universo. Eu estou conectado com o divino. Então tudo é possível. Todas as coisas me são possíveis. Isso é magia. Existe uma ave que eles conhecem lá, chamada ave Bennu. Essa ave também representa um símbolo muito importante. Essa ave é igual ao que os gregos chamam de ave fênix, só que ela é muito anterior à ideia da fênix grega. Essa ave Bennu, ela era queimada, ela se consumia no fogo e renascia, igual a fênix. Conta o mito que no lugar do coração dessa ave estava vazio, não aparecia nada. Se abrisse ela, não tinha nada no local que seria o coração. Não tinha nada visível, mas o coração estava pulsando. Só que estava pulsando não fisicamente, metafisicamente. Era uma ave sagrada. O coração dela não podia ser queimado no fogo, porque ele não era visto, não era material. Por isso, toda vez que ela era queimada, ela renascia, porque o seu coração continuava pulsando.
Daí ela não tinha problema de desaparecer no fogo, porque o seu coração era incorruptível. Se a gente tem essa conexão com o nosso coração, se a gente consegue essa conexão com o nosso coração, consegue ligar a nossa vida ao nosso coração, nós temos tudo. Esse era o segredo dos egípcios. Eles sempre buscavam estar conectados com o seu coração. Não com o coração físico, mas com esse melhor que eles tinham, esse mundo espiritual, essa tríade, esses três poderes acima da personalidade. Porque ele não dá para ser queimado pelo fogo. Ele é incorruptível. A Bíblia, lá em Provérbios 4:23, vai dizer assim: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o teu coração, aquelas coisas que são importantes para você, o que te motiva, o que é realmente valioso, o que faz você querer viver. Guarda o teu coração. O Cristo vai dizer lá em Mateus 6, 19 e 21, não ajunteis tesouros na terra, onde a traças, ferrugens, tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas juntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Então, se eu tenho uma parte de mim que é uma personalidade que vai acabar, que é só o copo quadrado, é só o copo, que uma hora vai se quebrar, e eu tenho uma essência que é eterna, que essa não vai ser corrompida, ela não vai ser destruída, se o que é importante para mim está no copo, esse copo vai se quebrar. Agora, se eu guardar meu tesouro na terra. Agora, se eu guardo meus tesouros no céu, na parte que eu não vai ser consumida, na minha essência, no que é realmente importante para mim, no meu coração, a minha vida é eterna. Isso é magia. Isso torna o ser humano sagrado. Então, quando você se conecta com esse coração, você está conectado com tudo. A conexão, o ponto de conexão, do jeito que você se conecta com o Wi-Fi, imagina o modem lá do Wi-Fi da sua empresa ou do hotel onde você está. Do jeito que você conecta pelo Wi-Fi, o Wi-Fi, a conexão do seu coração é a sua alma. Mas qual é a senha? Qual é a senha? A senha do Wi-Fi é um símbolo. A senha que você pega do Wi-Fi. Alguém diz assim, ó, o código é esse aqui, a palavra é essa, é um símbolo. A senha da sua alma, da sua vida, também é um símbolo. As formas do símbolo mudam, mas o símbolo é o mesmo, a essência do símbolo é o mesmo. O que é que vocês estão vendo aqui? Uma cadeira? O que é que vocês estão vendo aqui? Uma bailarina? Mas não tem nenhuma cadeira, nenhuma bailarina aí, tem uma sombra. É uma forma. A forma é uma coisa. A essência que você vê assim, não, mas a forma de uma bailarina, mas você conecta e para a sua cabeça tem a imagem de uma bailarina. Você vê uma bailarina dançando. O importante é como você conecta o seu coração. Aonde o seu coração está conectado. A vida já tentou. E como é que eu consigo a senha? A vida já tentou te passar a senha de diversas formas. É um símbolo. São os símbolos da vida. A vida te passa a senha. Só que você está ocupado demais fazendo outras coisas para prestar atenção. Aí você perde a senha, você não conecta. Você não entra em contato com o seu coração. Por exemplo, onde é que está a sua consciência agora? Está comigo aqui? Ou está no relógio que a gente já passou aqui da hora? A sua consciência está onde? Onde é que você está conectado? Você está conectado comigo aqui agora, digamos. Mas aí começa a dar uma dor de cabeça, dá uma dor em você. Onde é que vai estar a sua consciência? Alguém te manda uma mensagem que você acha muito interessante. Onde é que está a sua consciência? Então, a gente tem que manter a nossa consciência no lugar. A nossa consciência, lembra daquela parte que falava lá da Constituição Egípcia, do Anki? A nossa consciência é a chave. O Anki significa a nossa consciência, que é uma chave. O Anki é esse símbolo aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É esse símbolo aqui, de uma cruz. Exatamente igual a uma cruz. Que significa horizontal, mundo da matéria, vertical, mundo do espírito. Só que aqui em cima, em vez de ser isso aqui, ele diz assim, olha,
a gente sai do mundo da matéria, o espírito sai do mundo da matéria e volta para cá. Por quê? Porque a gente ainda não tem um coração tão puro para a gente sair da matéria totalmente. A gente vai e volta. E essa é a chave da vida. Vários dos símbolos que vocês vão ver lá no Egito têm essa chave Anki, que é essa possibilidade da gente sair e voltar. Essa é a conexão que a gente tem que fazer com a vida. Essa conexão que a gente tem que fazer com essa ave Benu. Uma das ideias mais importantes que os egípcios têm é a ideia de que nós temos que achar esse caminho de volta para dentro de nós mesmos. Eles achavam que Deus se expressa de diversas formas. Eles tinham vários deuses, várias formas de expressão de Deus. Mas eles não achavam que nenhuma desses deuses que eu mostrei para vocês era o caminho. Aliás, que era o final. Eles não achavam que era o final. Eles achavam que esses deuses, qualquer forma que eu consiga achar um símbolo, que eu consiga achar uma expressão de Deus, é um caminho. Um caminho. O Cristo disse isso lá, eu sou o caminho. Quando ele fala eu sou o caminho para quê? Eu sou o caminho para me tornar bom. Quando nós nos unirmos aos deuses, essa luz que ilumina todos, nós lembramos quem nós somos. E lembramos que nós somos deuses. Sabe o que é que diz isso? Jesus, no livro de João 10, 34 e 36, ele cita o Salmo 86, 6, que vai dizer, vós sois deuses. Vós, está na Bíblia, Salmo 82, 6, vós sois deuses, mas esquecestes. Nós somos deuses, há o divino dentro de nós, porque se Deus está em tudo, Deus está em nós, mas nós esquecemos, porque nós estamos nos distraindo demais com outras coisas e não prestamos atenção nos símbolos. Precisamos aprender a nos controlar, ter domínio sobre nós mesmos. Isso representa essa última imagem que eu tenho para mostrar aí, a imagem da esfinge. Vocês que vão para o Egito vão ver também. A imagem da esfinge, que é um corpo de animal monstruoso com uma cabeça humana. O que é que significa isso? Um animal, nós temos um corpo de animal, nós temos instintos de animal, nós temos um corpo físico como qualquer animal, nós temos paixões como qualquer animal, nós gostamos muito de emoções e distraímos muito com emoções como qualquer animal. Temos isso igual a um cachorro, igual a um gato, igual a qualquer bicho. Mas nós temos também uma cabeça humana que não está preocupada só com qualquer animal, com a sobrevivência, porque isso qualquer animal está. Também temos preocupação com a sobrevivência, mas além da sobrevivência, a gente quer viver. Diz lá o personagem do William Wallace no filme Coração Valente, todo homem morre, mas nem todo homem vive. Por quê? Porque tem muita gente que passa tanto tempo perdendo tempo com muitas coisas que não é vida. Sobreviver não é viver. Se você só vive para pagar a conta, você não está vivendo. Se você só vive por causa dos problemas e não tem outra coisa além dos problemas, nem sequer supera os problemas, você não está vivendo. Precisamos viver. E viver, que nos permite viver, é a nossa capacidade de ter uma mente que pensa no outro, que é altruísta, que pensa em responder mistérios que nos incomodam, para onde é que a gente vai, qual é o segredo da vida, como é que se vive bem, como é que se é feliz. Uma mente algo em nós que nos dá uma força de vontade para fazer coisas que parecem impossíveis para a gente mesmo, mas que a gente se determinar, a gente faz. Nós podemos viver, ter essa cabeça de humanos comandando o nosso corpo animal. Os egípcios, eles foram muito sábios em passar essa capacidade de viver para a gente. Essa capacidade de sonhar com o eterno como eles sonharam, construir o eterno, fazer da sua vida um símbolo de eternidade como eles fizeram. Até hoje a gente está falando, século XXI, a gente está falando dos egípcios. Por quê? Porque eles construíram para a eternidade. Nós temos que saber viver a vida temporal
curtir a nossa personalidade. Curtir a vida é ótimo, é maravilhoso. Viver cada dia, viver cada momento. Mas sonhar com o eterno. A gente vive a coisa que vai acabar, que é a nossa personalidade, mas sonha com o eterno. Isso foi o que os egípcios nos legaram, a eternidade dos seus sonhos. Falta para a gente aprender essa capacidade de sonhar. Falta para a gente entender como sonhar. Muita gente tem se perdido por essa falta de sonhos. Muita gente tem perdido a vida com medo de viver. A vida só para o agora, viver só para o agora, é muito pouco. É sem sentido, é sem valor. Ter magia é ter espiritualidade, mas espiritualidade não é uma coisa intangível, não é um negócio utópico, é uma coisa que tem que ser mensurável. O Cristo disse, pelos vossos frutos os reconhecereis. A partir do momento que a gente faz as coisas, a gente vive a vida, toma as nossas decisões, a gente tem que prestar atenção nos frutos, eles são os nossos símbolos. Quando um fruto está ruim, a gente sabe que a árvore está doente. Eu faço tudo certo, mas está dando tudo errado. Não dá para desconfiar que você não está fazendo tudo certo? É um símbolo. Se está dando errado, alguma coisa você está fazendo errado. A gente precisa saber olhar para a nossa vida e perceber quando as coisas estão dando certo, quando estão dando errado. Isso significa muito, representa o que você está vivendo, como você está vivendo. Você é feliz? A felicidade indica para você se você está indo bem, se você está indo mal, se as suas decisões estão sendo certas ou sendo erradas. Precisamos viver a vida, precisamos sonhar. Os nossos sonhos são importantes e a vida é feita dos nossos sonhos. Tem um poeta brasileiro, um rapper brasileiro, que eu gosto muito. Ele tem uma das músicas dele, diz exatamente isso. É assim que eu quero terminar com vocês essa nossa viagem pelo Egito. Ele diz, a vida é metade... O nome dele é Fábio Braza, desse autor. A vida é metade o que a gente vê e metade o que a gente imagina. Matar seu sonho, irmão, é matar a si mesmo. Escolha seu caminho, irmão, irmã. Não deixe que outros te apontem. E se seu sonho não vir amanhã, pelo menos hoje, você foi melhor do que ontem. Viver dos seus sonhos não é flutuar a cabeça nas nuvens, mas fincar os pés no chão e se sujar de suor e cimento todos os dias. Sonhos são arados e colhidos na terra, não se encontram em árvores. Olheiras delatam sonhadores. Viva como se não houvesse amanhã, mas sonhe como se fosse viver para sempre. Viva como os egípcios, como se não houvesse amanhã, mas sonhe como se fosse viver para sempre. Porque você pode deixar uma marca, você pode ser importante para as pessoas, para a vida, para a história. Vai depender da qualidade dos seus sonhos, assim como os egípcios deixaram uma marca por causa da qualidade dos sonhos deles. Ok? Professor, foi maravilhosa a aula, super engrandecedora. Agora eu tenho uma pergunta. Posso fazer? Pode. O povo egípcio conta a história, né, que eles escravizaram o povo hebreu para a construção dessas pirâmides. E já tem alguns outros relatos de que eles, na verdade, eles não escravizavam, eles pagavam através da cerveja. A moeda, na época, muito valorizada, era a cerveja. Então, eu gostaria de saber qual é o seu entendimento. Você é um povo tão evoluído, realmente, será que houve essa questão da escravidão ou não? Tá. É uma pergunta bem recorrente essa, porque a gente conhece muito da história do Egito através da história da Bíblia, né? Olha, veja só. As pirâmides estão aí até hoje. Você acha que se um povo tivesse sido obrigado a fazer isso, faria com o primor, com a qualidade que aquilo foi feito? A gente tem
A gente não é nem escravo. A gente tem trabalhadores que a gente contrata para fazer um trabalho na nossa casa, que a gente paga para fazer. E muitas vezes a gente vai pedir para fazer uma parede, alguma coisa assim, e sai às vezes com a qualidade muito ruim. Os prédios que a gente constrói hoje em dia, 10, 15 anos estão caindo. Por gente que foi pago para fazer. Tanto os operários quanto os arquitetos. Um povo que teria sido obrigado a fazer, dificilmente faria uma obra que duraria séculos, milênios. Outra coisa, na Segunda Guerra Mundial, a gente teve um exemplo terrível, né? Terrível, mas dá para usar como exemplo, de povos obrigados a trabalhar à força. Não, os nazistas escravizaram judeus, ciganos, vários povos, e obrigaram esses povos a trabalhar de forma compulsória. O que é que foi construído com isso? Olha a lógica, eles tinham metralhadoras para obrigar essas pessoas a trabalhar. O que é que obrigava uma massa de milhões? Imagina quantos milhões de pessoas precisava para construir uma pirâmide. Como é que os egípcios iam obrigar esse povo todo a trabalhar? Com chicote? Você acha que se eles tivessem capacidade, se fossem escravizados, tivessem capacidade de se revoltar contra isso, eles não se uniriam e lutariam pela liberdade deles? Se isso fosse verdade? As pirâmides e os templos egípcios foram obras geniais e fantásticas, construídas de forma muito impressionante, por pessoas que amavam aquilo que estavam fazendo, não eram por pessoas obrigadas. Além disso, a palavra escravidão não existe, nem a palavra escravidão existe no Egito. Não era uma palavra comum. Então eles não tinham... É claro que houve épocas em que houve escravidão no Egito, houve épocas de decadência no Egito. O Egito são milhares de anos, então houve épocas mais áureas, houve épocas mais baixas. Mas eu pessoalmente não acredito de forma alguma que as pirâmides, os templos egípcios tenham sido construídos de forma compulsória. Senão eles não estariam de pé, nem teriam condição de se fazer aquilo daquela maneira. Existem outras histórias, aí eu não vou entrar nisso, né, porque existem várias histórias de a tradição traz de como o Egito construiu aquilo ali. Uma delas, por exemplo, uma das tradições, que não é só do Egito, também você vai se falar aqui nas obras da Bolívia e do Peru, dos maias e dos astecas, que alguns sacerdotes conheciam leis que tornavam possível tirar o peso das pedras. Então, pedras de muitas toneladas, 2 ou 3 homens eram capazes de carregar, através de técnicas alquímicas que eles conseguiam tirar esse peso e depois eles colocavam de volta o peso, tiravam essa essência desse peso. Mas aí entraria noutra história, mas se não foi feito dessa maneira não seria possível fazer uma obra gigantesca dessa. Olha quantos milhões de pessoas eram necessários para construir isso de forma compulsória. Até a logística disso seria difícil. Como é que é alimentar esse povo todo? Não tinha lugar para trazer comida para esse povo todo. As pedras que foram feitas, a maior parte dos monumentos, eram de lugares distantes, muito distantes. Como é que isso foi trazido? Então é inverossímil isso. Aí por que a Bíblia coloca dessa forma? Bom, como é que a Bíblia foi escrita? Como é que os americanos, por exemplo, contam a história lá de Hiroshima e Nagasaki? Eles vão contar da forma deles, né? Isso era necessário, a gente tinha que jogar aquela bomba, senão não acabava a Primeira Guerra. Aí pergunta essa mesma história para os japoneses para ver se eles acham que era assim mesmo, que era necessário. Então quem escreve a história que está escrevendo conta do jeito que acha que deve escrever, né? Mas não acredito não, Lúcia. E mais uma só para finalizar. Eram os deuses astronautas? Não eram os deuses astronautas. Essa é uma conversa que é muito preguiçosa, essa ideia de que os deuses eram astronautas. A gente pensa assim, não, nós humanos nunca fomos capazes de ser tão inteligentes assim, então precisa que um ser de outro planeta venham e façam as coisas pra gente. Não, nós éramos capazes. A gente é capaz, inclusive, de perder a capacidade, como durante a Idade Média a gente perdeu a capacidade de
entender coisas que os antigos entendiam. Os egípcios, os sumérios, os babilônios entendiam, por exemplo, que a Terra era redonda, que ela girava ao redor do Sol. Na Idade Média a gente perdeu esse conhecimento, passou 1000 anos acreditando no contrário. E agora, inclusive, a gente está voltando a acreditar, né? Tem muita gente achando que a Terra não é redonda, que é plana. Então, a gente tem essa capacidade até de perder, mas não eram astronautas. Cecília, Mais uma pergunta só para terminar. Pergunta. A paciência do pessoal aí, foi até de Eu fico madrugada. impressionada como é que uma civilização tão avançada como essa consegue acabar, consegue se destruir. Por quê? Pergunta interessante, Cecília, porque tudo que começa acaba. A civilização egípcia era uma forma de uma essência. Essa forma, por mais perfeita que ela seja, quando ela é mais próxima da perfeição, ela vai durar um pouco mais. Por mais perfeita que ela seja, a forma acaba. Todas as coisas na vida fazem uma parábola. A sua vida começou, você era um bebê, cresceu, adolescente, cresceu, adulta, chega num ápice, começa a cair, fisicamente falando, até que acaba. Aí faz essa parábola. Na verdade, nem é uma parábola, é uma sinoide, porque ela faz isso e vai dizer que ela continua aqui embaixo, depois ela sobe, depois ela continua. Então, a vida ela faz isso. As coisas existem, começam e acabam. A essência das coisas não. Então, o que era a essência das coisas no Egito, depois essa essência se transfere, em parte, para uma civilização grega, que é outra forma de ver a mesma essência. Depois isso se transfere, em parte, para uma civilização romana, que durou muito tempo também. Era uma outra forma de absorver essa mesma essência. Depois ela se transfere para uma civilização oriental. É a mesma forma, uma mesma essência, numa outra forma. Então é assim que é a vida. É assim que acontece. E hoje estaria em que forma a essência já estaria? Aí a gente tem que procurar saber. Agora, sempre a forma é ligada. A gente vai achar a forma onde está a essência quando a gente consulta com muita honestidade, com muita sinceridade o nosso coração. E sempre tem a resposta. Quando o nosso coração está limpo, está puro, a gente sabe aonde é que a gente se conecta. Porque a chave dessa conexão está no nosso coração. Está em nós nos conhecermos mais. Se a gente não se conhecer, não adianta estar no Egito, não adianta estar em Roma, na Grécia, não adianta. Se a gente não tiver contato com o nosso coração, com quem nós somos, se nós não nos conhecermos, a vida não vai fazer sentido. Por quê? Porque nada vai fazer sentido. A pessoa mais importante que você tem que conhecer na vida, Cecília, é você mesmo. E essa é a mais difícil, porque a gente vive tentando evitar essa conversa, esse contato. Então o segredo é esse. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo.